Este podcast é muito mais do que uma entrevista. É uma conversa assente na preocupação com o futuro da cidade, das suas instituições, coletividades e pessoas. É um outro olhar da cidade pelos olhos do nosso convidado. É o olhar das gentes do Porto. E a pronúncia do norte corre o rio para o mar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gentes do Porto. Hoje contamos com a presença do Alexandre Poço. O Alexandre é mestre em gestão pela Nova SBE e foi durante vários anos consultor na PwC. É deputado à Assembleia da República eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa desde 2019 e atualmente é presidente da JST. É também vice-presidente do grupo parlamentar do PST, algo que a JST já não conseguia há vários anos, sendo ainda o coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Cultura e Desporto. Alexandre, muito obrigada por estares Obrigado, aqui. é um gosto estar aqui convosco. Muito obrigada. Ao longo dos últimos anos, uma das principais críticas que foi sendo feita ao PSD foi a sua incapacidade para atuar em áreas como a cultura, o ambiente, mas sobretudo a cultura. E desde sempre tu procuraste inserir a cultura como bandeira de atuação política e, portanto, eu pergunto, para lançar o debate, o que é que te levou a querer colocar a cultura como tua bandeira política? Em primeiro lugar, eu concordo com o diagnóstico que fazes e eu penso que um partido político, nomeadamente uma força política como a nossa, o PSD, a JST, nós queremos falar para toda a sociedade e, portanto, se queremos falar para toda a sociedade, nós temos de ter um pensamento, uma visão e depois trabalho político que concretiza essa visão e que norteia aquela que é a ação política da força política em causa. Neste caso, falo mais pela JST, mas acredito também que o contributo que estamos a dar, também acredito eu que vamos conseguir melhorar um pouco também as coisas relativamente à cultura ao nível do PSD. E eu entendo que nós temos de, enquanto força política, estar sintonizados com os setores que mexem com as áreas da sociedade que geram valor, que geram empregos, que no caso da cultura geram também valores intangíveis, geram património para a nação, património para a comunidade, património para as futuras gerações, que respeitam e preservam o nosso legado cultural e histórico, que são também um ativo importante do ponto de vista turístico, e neste sentido eu penso que nós não podemos deixar de estar conectados com setores da sociedade. E eu penso que ao longo dos anos, infelizmente, o nosso partido e a nossa área política se foi autoafastando, ou seja, não foi afastada, foi mesmo, eu diria, um processo de um maior desprezo, ou um maior desprendimento face a áreas, como tu referias, o caso do ambiente e o caso da cultura, até áreas em que nós temos pergaminhos, áreas em que temos um trabalho feito das vezes em que estivemos no governo, mas também um trabalho que fazemos nas autarquias locais, através dos nossos autarcas, e que eu penso que nós temos de estar permanentemente conectados. E é nesse sentido, desde que cheguei a presidente da JST, que a par daquelas que são as principais áreas de foco da nossa ação, nomeadamente tudo aquilo que impacta direto ou indiretamente na vida das novas gerações, que eu penso que nós temos de estar também atentos, e lá está, com pensamento, com propostas, com trabalho nesta área. E por isso é que eu, desde a primeira hora, aliás, acho que uma das primeiras posições que tomei enquanto Presidente da JST foi uma crítica até à então Ministra da Cultura, Exatamente. estás recordada, porque eu penso que nós temos de falar destes temas, temos de ter propostas nestes temas, temos tido sempre, e temos de dar um sinal político de que não aceitamos a exclusividade de nenhuma área por parte de nenhuma força política. As áreas não têm donos, nem têm proprietários, e portanto nós temos de ter esta capacidade. E eu penso que isso só se faz com trabalho,
a ouvir as pessoas. Tenho tido a possibilidade de fazer muitas audiências a atividades do setor cultural no âmbito da atividade parlamentar do PSD, e também temos a possibilidade de concretizar e apresentar propostas que entendo que são importantes para o setor. E eu penso que, ouvindo as pessoas e trabalhando, conseguimos aproximar mais da área, que considero que é vital para o nosso futuro, enquanto força que quer construir uma maioria na sociedade portuguesa. Enquanto coordenador do PSD na Comissão de Cultura e Comunicação, como é que tens acompanhado o processo de aplicação do Estatuto de Trabalhador da Cultura? Esta é uma reivindicação já antiga do setor, há quem diga que não permite combater a precariedade laboral e, portanto, primeiro, qual é a tua opinião sobre este Estatuto e qual tem sido a reação das diversas associações do setor? Em primeiro lugar, só uma pequena correção. Não sou coordenador, sou o vice-presidente que tem esta área de responsabilidade. Ok. A coordenadora é a minha colega, a nossa companheira, a Carla Madureira. Porque a última vez que falamos sobre isso, sim, tinhas-me dito que eras coordenador, não sabia que, portanto, tinha mudado. Sou a pessoa que na direção da bancada, na direção do grupo parlamentar, tem a responsabilidade política desta comissão e trabalho muito próximo com a nossa coordenadora, com a Carla Madureira, mas para o efeito não conta muito, é só fazer aqui um realce desta situação. É assim, era um regime e um estatuto jurídico que estava prometido, foi discutido, foi apresentado e está a suscitar bastantes questões na sua implementação, nomeadamente nas questões relacionadas com a parte fiscal, com a parte contributiva, com as obrigações e, acima de tudo, com uma dificuldade que tem tido o Estatuto, e por isso vamos também em breve no Parlamento reunir com a Comissão de Acompanhamento deste Estatuto, porque sabemos que, neste caso não é da teoria à prática, mas da lei à prática, está a existir uma dificuldade de implementação do mesmo. Portanto, nós temos vindo a escrutinar a sua implementação e vamos continuar a fazê-lo, e reforço aquilo que disse há pouco, fazer este escrutínio ouvindo quem está. Porquê? Porque ninguém melhor do que os próprios artistas, do que os próprios agentes culturais, para perceber se este estatuto se adequa à sua atividade em termos de sazonalidade, em termos das dinâmicas próprias do setor e da atividade de cada uma das áreas do setor da cultura, porque é uma área grande, diversa, e que tem características próprias, nomeadamente naquilo que diz respeito às contribuições sociais, naquilo que diz respeito ao pagamento de impostos, e que devemos tentar ter uma legislação que seja a melhor possível, ou que se procure adequar a uma grande maioria das situações que abrangem o dia-a-dia e o trabalho e a atividade económica, a atividade cultural das pessoas que trabalham no setor. E, portanto, nós temos vindo a receber feedbacks que são negativos daquela que é a sua implementação, de bastantes dúvidas, e por isso é que, antes até de tomarmos algum tipo de iniciativa, vamos ouvir quem está no dia-a-dia, quem está a lidar com a sua implementação, e também nas audições que fazemos ao Ministro da Cultura tem sido uma pergunta recorrente o PSD questionar de que forma é que o Estatuto está a ser implementado, e que estes primeiros tempos de implementação do Estatuto dos Trabalhadores da Cultura, ou seja, que situações é que estão a surgir e que medidas tem o Governo Estado a tomar para resolver ou para minorar os efeitos de uma má implementação ou de uma não resolução de alguns dos problemas. Até julho de 2022, e tendo em conta que o Estatuto prevê também aqui a necessidade de registro para ter acesso a esse mesmo Estatuto, só existiam um pouco mais de 2.000 inscritos e, portanto, tu consideras que o Estatuto em si mesmo poderá ser aqui um fracasso, ou que ainda há uma via de salvação para garantir a sua aplicabilidade? Não, eu penso que nós, existindo agora este novo instrumento jurídico, nós temos de o melhorar, e a sua melhoria faz através da constante avaliação. É um instrumento novo que existe no nosso país, e que, daquilo que tem sido o feedback que nos chega, levanta muitas questões do ponto de vista
eu diria depois das implicações práticas ao nível do pagamento de impostos e do pagamento de contribuições. E, portanto, é nesse âmbito que nós estamos. Ou seja, eu acredito que é possível melhorar este estatuto e que é possível tentar tratar de uma forma, quer do ponto de vista das finanças, quer do ponto de vista da segurança social, de resolver algumas situações que ainda não estão bem resolvidas. Basicamente é isto. Tu também tens abordado, tens procurado ao longo dos últimos tempos perguntar, já questionaste o Ministro sobre isso, sobre a necessidade de ser transposta a Diretiva 2019-790, relativa aos direitos de autor e direitos conexos na era digital. Portugal neste momento está em cumprimento, porque já passou o prazo de transposição. Qual é que tu achas que será o impacto que esta diretiva poderá ter e o que é que tu tens a dizer sobre a orientação do Governo nesta matéria? Em primeiro lugar, Portugal está bastante atrasado naquilo que diz respeito, infelizmente, a uma prática que o governo do PS não tem conseguido apresentar bons resultados, é uma prática bastante negativa de o governo demorar muito tempo a transpor diretivas. Já há mais de 2 anos que estamos para transpor esta diretiva. Nós, no Parlamento, já fizemos aprovar um projeto de resolução para requerer a sua transposição urgente. Há cerca de 1 mês e meio, por proposta do PSD, organizámos uma conferência parlamentar com todos os principais agentes do setor da cultura impactados por esta transposição da Diretiva dos Direitos de Autor e Direitos Conexos na era digital. Na semana passada, caiu no Parlamento um pedido de autorização legislativa, portanto, por parte do Governo para transpor essa diretiva. Nós estamos neste momento a avaliar o texto da proposta que vem anexa a esse pedido de autorização legislativa, porque entendemos que é muito importante que esta diretiva seja transposta, porque ela tem um impacto, nomeadamente, uma questão que é importante, que se prende com a remuneração dos agentes culturais em que diz respeito aos seus direitos de autor. E, portanto, neste sentido, nós temos sido muito proativos. Somos, sem dúvida, a força política neste momento que está mais em cima do governo relativamente a esta questão. O governo demorou bastante tempo a transpor esta diretiva e agora aquilo que nós esperamos é que a transposição da diretiva, em primeiro lugar, que procure uma harmonização, ou seja, que vá ao encontro de uma harmonização que o próprio setor cultural quer, ou seja, o que o setor cultural é que a diretiva, a maioria, naturalmente, há vozes também dissonantes, que a maior parte do setor cultural o que quer é que a diretiva seja transposta de uma certa forma, eu diria, harmonizada, não necessariamente uniforme, mas de forma harmonizada com aquela que aconteceu pelos outros Estados-membros, respeitando o espírito da diretiva, e que se possa garantir que a diretiva é o mais rapidamente transposta, porque a sua transposição tem impacto significativo depois também nas receitas e na remuneração dos direitos de autor. E por isso é que nós somos bastante críticos e proativos na denúncia do atraso que o país estava a incorrer, até uma possibilidade do país começar a pagar multas às instituições europeias. Sim, sim. Exatamente, estava a confirmar aquilo que eu estava a dizer. Do Estado vir a pagar multas por estar muito atrasado, e é uma crítica forte que fazemos a este governo e ao governo anterior, pela demora na transposição, e depois porque esta diretiva, que eu não entendo que no geral é uma diretiva positiva para o respeito pelos direitos de autor e direitos conexos na era digital, possa acontecer de forma rápida, porque poderá, em muitas situações, resultar numa maior remuneração dos direitos de autor e garantir também uma proteção da propriedade intelectual por parte dos agentes culturais e que o seu trabalho seja valorizado, respeitado e remunerado quando é utilizado por terceiras partes, nomeadamente num contexto digital em que sabemos que é uma prática comum a utilização de trabalho intelectual de terceiros para gerar outros conteúdos e, portanto, a nossa posição tem sido uma grande pressão ao Governo. O Governo, recentemente, agora já depois do Orçamento do Estado, colocou na Assembleia da República esse pedido de autorização. Para nós era importante garantir
que existem, por exemplo, algo que para nós era muito importante e que foi um ponto assente e que não estava no primeiro pedido de 2021, que entretanto caducou com o fim daquele Parlamento, da anterior legislatura, que era a questão da arbitragem, ou seja, era um ponto muito importante para o PSD, era que existissem mecanismos de arbitragem para resolução de conflitos no âmbito da transposição da diretiva, que esta diretiva fosse amplamente discutida em público. Sabemos que a proposta que virá a ser regulamentada no Governo, se a autorização for aprovada pelo Governo, o decreto-lei do Governo neste caso, contemplará a questão da arbitragem, para o PSD era um ponto essencial, de se haver um incentivo à gestão coletiva, mas nunca obrigar à gestão coletiva, ou seja, opomos a uma obrigatoriedade da gestão coletiva de direitos. Agora, o que podemos defender, e pode ser importante para muitos artistas e para muitos agentes do setor cultural, é que se incentive a gestão coletiva, mas não que se obrigue à gestão coletiva de direitos, e que esta diretiva possa permitir um respeito e uma valorização do trabalho intelectual e do trabalho de autor. Muito bem. E, além disso, tu, enquanto vice-presidente do grupo parlamentar do PST e não como coordenador da Comissão de Cultura, tens também tido um papel ativo relativamente à necessidade de ser criado um voucher cultural. A JST já apresentou no âmbito do Orçamento de Estado anterior, voltou a apresentar novamente esta proposta. A Alemanha voltou a apresentar, ou apresentou, criou esta medida, indo ao encontro daquilo que já sucede noutros ordenamentos jurídicos, como a Espanha e a França. Como é que tu encaras esta constante rejeição do Partido Socialista e, perante esta rejeição, dado que não teremos esta proposta no próximo Orçamento de Estado, consideras que há aqui alguma possibilidade de as diversas autarquias locais implementarem uma medida semelhante? Respondendo diretamente à tua questão, sim, eu penso que sim, e segundo a informação que tenho, já há alguns municípios do país que têm instrumentos semelhantes para os jovens do seu concelho. Por outro lado, eu penso que como é que eu encaro este chumbo pela segunda vez consecutiva, que a JST apresentou no Orçamento de Estado para 22, foi chumbado, e agora apresentou no Orçamento de Estado para 23 e foi novamente chumbado. Encaro como o Partido Socialista rejeita a proposta apenas e só porque o autor é o PSD. E infelizmente é algo que às vezes me deixa um pouco triste com a prática política, que é de nós, em vez de olharmos ao mérito da proposta, estamos mais preocupados com o proponente da proposta. E neste caso eu penso que o Partido Socialista chumba mais pelo facto de a proposta ser do PSD do que por ter discordâncias face à proposta. Porque se o PS tivesse discordâncias face à proposta, não teria, por exemplo, estruturas até do próprio Partido Socialista a apresentá-la, nem palavras muito simpáticas relativamente à intenção e ao objetivo da proposta. O PS chumba a proposta, porque a proposta é apresentada pelo PSD e pela JST. Como disseste bem, já há mais países da União Europeia que têm este tipo de apoio ao consumo ou de incentivo à ligação. Eu gosto mais de ver isto não tanto como um apoio ao consumo, mas um incentivo à ligação entre os jovens e o mundo cultural, os casos de França, Espanha, Itália, mais recentemente Alemanha, e portanto eu penso que poderia ser uma medida muito positiva para fomentar o consumo cultural por parte das novas gerações em Portugal. Pode ser que à terceira o Partido Socialista esteja disponível para viabilizar a proposta do PSD ou da JSD, ou como já fizeram noutras situações em que concordavam com o teor da proposta, mas que não queriam era aprovar uma proposta do maior partido da oposição, que copiem a proposta e que a implementem como sendo uma grande bandeira do Partido Socialista, depois já a terem chumbado em 2 orçamentos consecutivos. Pode ser que a terceira seja de vez, também tudo dependerá do que o futuro político nos reserve nesta matéria. A verdade é que com a pandemia tudo mudou, o próprio setor cultural não foi não foi imune a essas mesmas mudanças e, portanto, perante esta globalização, digitalização, que impactos é que consideras que isso poderá ter no setor da cultura e como é que antevês o futuro da cultura em si? Nós estamos neste momento com um novo governo, mas um governo cansado, ou seja, nós temos um governo em Portugal que está bastante cansado.
Há neste momento um Ministro da Cultura que tem como principal prioridade restabelecer as pontes com o setor cultural que estavam claramente perdidas e que desapareceram com a anterior titular da pasta. Este Ministro da Cultura tem procurado marcar-se por ter um maior espírito de diálogo, mas não tínhamos ilusões. O principal problema continua a ser o facto de nós termos um setor cultural que vê muitas vezes o governo a prometer maiores aumentos de sempre, mas que depois a execução, e se nós descontarmos o valor da RTP no Orçamento da Cultura, continua a ser um valor baixo. O PS, por norma, enche muito a boca a falar de cultura em tempo de campanha eleitoral e depois mesmo que orçamento e que faça um grande festim e ponha a orquestra toda a dizer que estamos perante o maior orçamento da cultura quando nós chegamos ao final do período, ao final do orçamento em causa. Neste caso, quando um ano passa, nós verificamos que infelizmente continuam com muitas verbas executadas. Sabemos do estado em que está também o nosso património. O património português está completamente ao abandono, não é uma prioridade para o Partido Socialista. O apoio aos projetos de candidaturas são, infelizmente, muitas recusadas por ausência de verbas e porque existe esta ideia de que o Partido Socialista, por ter um discurso muito bonito, depois a realidade muda, mas a realidade não muda com as promessas nem com os aumentos de orçamento, não com a execução. E, portanto, veremos também como é que decorre a implementação do PRR para a área da cultura. Sabemos que algumas áreas estão atrasadas e, nesse sentido, aquilo que da nossa parte nós estamos a fazer é um trabalho de ouvir os agentes culturais. No Orçamento do Estado apresentámos várias propostas relacionadas com o setor da cultura que visavam melhorar alguns temas muito concretos, alguns deles até sem impacto orçamental do dia-a-dia dos artistas e dos agentes culturais, mas apesar do maior espírito de diálogo que este ministro promete e de ter uma postura mais razoável do ponto de vista de lidar com, seja com os outros partidos políticos, seja com as entidades do setor, não temos ilusões que, infelizmente, não existirá uma grande reforma no setor da cultura, nem se conseguirá incentivar também, por exemplo, os privados a participar no setor da cultura, que se incentivará a criação de novos públicos, e infelizmente a cultura precisará sempre de ser bastante apoiada por quem apoia bastante a cultura, que é o poder local, que são as autarquias que apoiam bastante as associações artísticas, as associações culturais e os artistas e os trabalhadores deste setor, porque se forem a esperar pelo governo central ou pelo Ministério da Cultura, mais vale então esperarem sentados, como se viu aliás recentemente nos resultados dos concursos bienais e quadrienais da DG Artes, que motivaram até que o PST tivesse pedido uma audição urgente ao Ministro da Cultura, tendo em conta que existiram discrepâncias muito significativas entre os concursos bienais e quadrienais, e nós temos vindo a receber na Assembleia da República o testemunho de vários projetos que ficaram de fora de qualquer tipo de apoio por parte da DG Artes. Tocaste também aí num ponto importante relativamente à execução orçamental, porque ao longo dos últimos anos nós ouvimos o setor continuamente a reivindicar por mais verbas para a cultura e, de facto, quando se analisa essas mesmas verbas, a maioria é alocada para a RTP. Consideras que continua a fazer sentido a existência deste canal público? É uma discussão interessante. Eu não tenho uma posição fechada sobre o mesmo, ou seja, eu entendo que nós, se entendemos que deve existir um serviço público de televisão, eu há muito que tenho uma posição que é entender que esse serviço público não deve procurar não deve ter uma lógica mimética daquilo que é o serviço privado, porque se o público acaba a fazer o mesmo que o privado faz, então eu não entendo qual é a utilidade de ter um serviço público. Agora nós podemos ter um serviço público muito mais forte que aquilo que temos, nomeadamente apostando na produção nacional, nomeadamente tendo programas mais pedagógicos, nomeadamente tendo um papel muito mais importante naquilo que é a preservação da língua portuguesa e das relações com a lusofonia.
de valorização da história e da cultura de Portugal, ou seja, um serviço público que se distinguisse do serviço, daquilo que é o serviço televisivo e radiofónico prestado pelas entidades privadas. Ou seja, eu vejo um caminho para o serviço público de rádio e televisão, mas não vejo como o caminho que está a ser seguido atualmente, e que aquilo que nós temos é uma televisão pública que, infelizmente, tem baixas audiências e, tirando um ou outro programa e tirando, nomeadamente, as transmissões televisivas de futebol, em que depois acabamos a ter o serviço público que, na prática, em muito pouca coisa se distingue do serviço que é feito pelos privados no âmbito da sua liberdade e do seu negócio. E, portanto, eu penso que nós precisaríamos de reformar o serviço público. Não estou a dizer privatizar a RTP, estou sim a dizer que é refletir sobre que serviço público é que queremos. Eu já disse aqui há pouco aquelas que são para mim as linhas que deveriam pautar o serviço público televisivo. Agora, quando eu olho para aquilo que é a grelha e para aquilo que são os conteúdos, a generalidade, por exemplo, dos conteúdos que são oferecidos pela RTP1, às vezes eu vejo que tenho alguma dificuldade em entender onde é que está a diferença face ao setor privado. Isso é algo que nós exigimos aos portugueses, porque pagam a RTP através da contribuição do audiovisual todos os meses na sua conta de eletricidade. Então tem de ser para um serviço público que seja verdadeiramente serviço público e que, no meu entendimento, devia respeitar aqueles princípios, particularmente no mundo e num tempo em que nós sabemos que até a própria televisão está a perder algum espaço. Basta pensar na nossa geração, para os serviços de streaming, para as plataformas digitais, em que a própria televisão terá também de se reformar, e portanto nós não podemos estar em 2022 a pensar o futuro da televisão, seja ela privada ou pública, mas aquilo que diz respeito aos contribuintes da televisão pública, nos mesmos moldes que pensávamos há 20 anos, ou há 25 anos, ou há 30 anos, até quando a televisão privada apareceu em Portugal, portanto em 1992, com o aparecimento da SIC. Nós hoje temos de pensar o serviço público de televisão, de radiodifusão, para ser mais genérico, mas podemos pensar também no de televisão, enquadrada num contexto geral daquilo que são hoje os hábitos de consumo, os novos hábitos de consumo, que marcam hoje a nossa vida digital, e nomeadamente aquilo que diz respeito aos conteúdos que as pessoas querem ver e querem ouvir, e que, quando depois vamos ao serviço que é oferecido, ainda não encontramos muita tradução desse novo mundo, que é um mundo que veio para ficar e que veio para aumentar e para se exponenciar, e que, à medida que os anos passam, eu acredito que será muito mais o futuro dos serviços que as pessoas querem usufruir face àquilo que é hoje a realidade do serviço público. Portanto, o serviço público precisava de uma reflexão, de se pensar que serviço público é que queremos. Não estou a dizer que tudo o que é feito é mal feito, não, também há bons conteúdos no serviço público. Agora, eu tenho uma visão de que provavelmente, se calhar, nós não precisávamos ter um serviço público, se é para ser financiado, virado para ser mais um canal que tem os mesmos conteúdos que tem os conteúdos privados. Percebo quem diz, bom, mas há o tema das audiências, percebo que é um tema bastante significativo, que isso depois impacta até as receitas de publicidade, mas nós devíamos ter uma grande reflexão sobre o serviço público é que queremos, num contexto de novos hábitos de consumo, que fazem com que até muitas pessoas hoje já digam que não veem televisão, ou que já ouvi também, não sei se claramente não deve ser maioritário, mas também já ouvi, é uma nova tendência, pessoas dizem que não têm televisão, ou que, pura e simplesmente, não veem nenhum programa de televisão, apenas subscrevem plataformas digitais para ver os conteúdos que pretendem. Ou seja, nós não podemos ignorar estas novas tendências de consumo e de entretenimento e de ligação ao mundo audiovisual quando pensamos que serviço público é que queremos. Portanto, de forma muito concreta, não estou a dizer que nós devemos de imediato privatizar o que for, devemos ter uma reflexão sobre que serviço público é que queremos, e eu penso que devemos nortear o serviço público pelos tais valores que referi há pouco. Produção nacional, conteúdos ligados à língua, à história, à nossa cultura, de pedagogia, de valorização do papel de Portugal no mundo e da língua portuguesa no mundo, de aproximação às nossas comunidades no estrangeiro, de aproximação à lusofonia, e pensar seriamente se queremos ter um serviço público que procure entrar na ótica concorrencial com o setor privado, e se queremos que os contribuintes paguem um serviço
público que na prática pouco se distingue da oferta privada. Muito bem. Para terminar, isto não é bem uma pergunta, mas nós ao longo dos últimos dias temos sido inundados no Instagram e no Twitter, de um modo geral, com as listas 2022 do Spotify. E, portanto, eu pedia-te para partilhar, se quiseres, qual é a tua lista de 2022? Quais são os teus autores mais ouvidos? Tenho de ir ver, eu também já fiz o meu aqui. Aqui está. Portanto, o meu estilo musical é o viajante, expandes o teu mundo através do som, és como um passaporte mundial ou uma esponja musical, tu decides. Os meus artistas mais ouvidos, portanto, são os 4:30. Em segundo lugar, Pedro Sampaio. Terceiro lugar, Bárbara Tinoco. Quarto lugar, Ed Sheeran. Quinto lugar, Jack Johnson. Música nacional em preponderância. Sim, muita música nacional. Depois, eu estava aqui a tentar procurar. Onde é que estão? Eu tinha mais um daqueles dados que eles mostram. Quanto tempo é que passaste a ouvir? Quanto tempo é que passei a ouvir? E isso eu tinha esse dado, mas infelizmente agora não estou aqui a conseguir. Estava aqui a tentar perceber o flashback de 2022. Então, o meu flashback de 2022 diz-me que este ano eu parei de descobrir coisas novas e explorei 54 géneros diferentes. Está aqui pop, rock, pop português, funk. Agora queria ver o tempo que passei a ouvir. Penso que é dos últimos. Estou aqui a tentar chegar a mais conclusões. É dos últimos? Penso que sim. Então, ouvi muita coisa. Este ano ouvi um total de 18.172 minutos. Ok. É mais do que 82% dos utilizadores em Portugal. Eu, por acaso, estou nos 83%, 19.320. Portanto, está aí, rei de vez. Pronto, aí, Depois deste momento, muito obrigada por teres partilhado a tua lista de 2022. Muito obrigada também pela tua presença. Foi um gosto. E muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Boa sorte para o resto do podcast. É sempre um gosto participar em iniciativas destas. Muito obrigada. Este foi mais um episódio de Gentes do Porto com Alexandre Poço. Muito obrigada a todos.